Olá você, estamos iniciando mais um bate-papo aqui com o David Júnior. Obrigado pela sua audiência, você ligado aqui no canal 21 da TV Brusque. Sempre um novo bate-papo, sempre um novo entrevistado, um novo programa, todas as sextas-feiras aqui na TV Brusque. Novamente, meu muito obrigado pelo seu prestígio, pela sua audiência. Você que durante a semana também a gente tem percebido aí, tem nos prestigiado através das redes sociais, compartilhando no nosso Facebook, através das redes sociais, a nossa programação, esses bate-papo que a gente tem feito por aqui. Hoje, o entrevistado daqui, a gente mantém essa linha de estar falando sobre essa pandemia do novo coronavírus, o Covid-19, né? Falamos na semana passada sobre educação, né? Que afetou as escolas do município, que estão sem aulas presenciais. Trouxemos até algumas semanas atrás também o presidente do Sind Lojas, o Evandro Gevaert, e hoje, aliás, o Marcelo Gevaert, e hoje estamos aqui com o presidente do sindicato, o Sintrafit, dos Têxteis de Brusque, Aníbal Boitger, que é o nosso entrevistado, que vai trazer nesse bate-papo informações sobre o setor têxtil, mas a gente vai trabalhar aqui sobre a categoria dos trabalhadores, né? Que na ponta final são os que de repente estão mais sofrendo com o desemprego batendo na porta de cada empresa, no lar de cada uma dessas pessoas. Aníbal, seja bem-vindo, obrigado pela sua presença aqui na TV Brusque, no nosso bate-papo. Olá, Davis. Só traz o microfone mais perto. Olá, Davis, obrigado. Davis, olá, telespectadores. E realmente, né, Davis, é um assunto delicado, preocupante, né? Com que o coronavírus trouxe ao nosso setor, à nossa categoria, enfim, com todas as economias, né, seja municipal, estadual, nacional e mundial. E é nesse sentido que a gente está aqui até para esclarecer o nosso telespectador, principalmente o trabalhador, a trabalhadora do setor o qual a gente representa, o que vem ocorrendo dentro do setor, né, isso nos 4 municípios, né, Brusque, Guabriúba, Botuverá e Nova Trento, que é a nossa base territorial. Mas é um assunto que nos preocupa muito, Davis. Mas é importante a gente esclarecer, né, como é que se encontra o setor diante do Covid-19. Ô Aníbal, você como líder sindical, presidente do Sindicato dos Têxteis, uma análise sua inicialmente, né, sobre essa pandemia. Você entende como necessário essa situação toda que ocorreu, que foi o distanciamento social, né, fechamento de escolas, fazendo com que as pessoas permaneçam mais em suas casas, para que essa pandemia não se espalhasse de uma forma tão rápida? O que você analisa sobre a estratégia que foi adotada no país, aliás, até no mundo, né, e Brusque também não fugiu à regra? Bem, Davis, a gente tem acompanhado, né, atentamente essa situação desde lá no início, vamos dizer assim, né? E claro que estamos bem aquém, né, de especialistas voltados na área da saúde, na área da medicina, mas toda a orientação dada até hoje, né, por parte de especialistas voltado na preservação da vida, da saúde, claro que com certeza não poderia ter outro caminho. E o resultado, a gente tem acompanhado, repito, né, o resultado tem sido eficiente na questão do distanciamento, na questão do isolamento, que caso contrário, Davis, seria o caos ainda maior se a população não assim seguisse o que dizem os especialistas. Mas é claro que muitos a gente tem conversado, escutado, né, em posições diferentes, mas eu defendo de que o melhor caminho é o caminho adotado até o presente momento e as orientações feitas por especialistas na área da saúde deles. Ô Aníbal, o sindicato, o Sintrafit, né, tem percebido ali na ponta, vocês que fazem as rescisões, né, o que tem de números já desde o início dessa pandemia, que foi lá pelo dia 18, 19 de março, começou o distanciamento, o isolamento social, né, as empresas um pouco mais reduzindo a sua carga de horário de trabalho. Então veio abril, veio maio. O que você tem de números para a gente, até para o pessoal que nos acompanha também estar a par? Legal, Davis. Desde o início, né, a gente teve a oportunidade de conversar com o trabalhador, com a trabalhadora, no sentido de orientar, e com muitos empresários, viu, Davis? Desde o pequeno, o micro, o médio,
empresário já de porte maior, vamos dizer assim, da nossa região aqui, do setor têxtil, é claro, e sempre fomos parceiros e sempre seremos parceiros deles, né? Na preservação do emprego. Na preservação do emprego do trabalhador, do pai de família, da mãe trabalhadora. E isso, Davis, tem dado resultado, assim, diante da situação, né, que o mundo passa, vamos dizer assim, né, tem dado um resultado bom. Bom por quê, Davis, eu digo? Porque a grande maioria das empresas adotaram justamente isso que você falou. A redução da jornada com redução de salário, o cancelamento, a suspensão do contrato aí por 30, por 60 dias, mas que aquele auxílio seja por parte da empresa, por parte do governo federal. Isso a gente tem ido em loco dentro das empresas, conversar com o trabalhador e com a trabalhadora, né? Defendendo essa situação. Por quê? Porque permanece o contrato de trabalho, porque permanece mesmo reduzido, mas pelo menos o básico esse trabalhador, essa trabalhadora tem para sobreviver durante este período. E da mesma forma, é importante, né, Davis, dizer que, a exemplo do trabalhador, que às vezes, né, se sente numa situação delicada, porque às vezes o salário já é comprometido, seja lá qual for o trabalhador, mas da mesma forma, o empresário também não queria deixar de estar produzindo 100% com a sua capacidade, faturando 100%. Então, nesse sentido, a gente tem orientado os trabalhadores têm entendido e têm colaborado, e repito, a maioria dos empresários levaram para este caminho, né? E é claro que muitas empresas fizeram alguns ajustes internos e muitas, como me tratam, Aníbal, eu vou parar minha máquina, eu tenho dinheiro, eu vou pagar o trabalhador, a trabalhadora, nesse momento, para a coisa, de repente, não se ficar pior, vai complicar mais ainda para mim, mais ainda para esse trabalhador, para essa trabalhadora. E aí houve o desligamento. E aí o número, Davis, que você me questionou, para você ter uma ideia, né? Agora, no mês de abril, que a gente fecha o mês de 1º a 30, né? Eu tenho os números aqui. Vou passar. No mês de abril, aí no sindicato, foram feitas 1.453 rescisões de contrato. Então, é um número que nos preocupa, repito, um número que não é legal, né? Gostaríamos daqui dando um outro número. E, com isso, muitos desses trabalhadores e trabalhadoras deles, que a gente teve a oportunidade de conversar ali na hora da homologação, com pouco tempo de casa, pouco tempo de contrato, pouco tempo de firma, um linguajar bem popular, vamos dizer assim, né? E oriundos de outra região. Aí aquela mãe trabalhadora, o pai trabalhador, que há pouco tempo também pegaram o seguro-desemprego, que não tem direito a requerer novamente. O que o senhor acha? Eu não sei o que fazer. Se eu pego esse valor e faço a minha mudança para a minha região, norte, nordeste, enfim, oriunda de onde eu vim, eu vou gastar. Mas eu pago aluguel, eu tenho filho, e aí isso é que nos preocupa, e aí a gente tem orientado, Davis, para que esse pai de família, essa mãe trabalhadora, neste momento, compre somente o necessário, que tente negociar o valor do aluguel, né? E que fique e continue otimista, como a gente tem que ser, não podemos ser diferente, para que essa situação logo volte à normalidade. Então, esse é o número que nos preocupa, porque se a situação não melhorar, eu não sei o que será desse trabalhador, dessa trabalhadora, né, essa mãe, desse pai de família, porque não só o setor têxtil, como nós estamos acompanhando, todo o setor da nossa economia está sendo afetado. Então, não adianta você bater na porta de A, B ou C, que não existe uma oportunidade de emprego. Então, é isso que nos preocupa. E, é claro, né, Davis, isso no mês de abril. Já no mês de maio, nós já temos um número diferente, né? Apuramos agora de 1º a 19, somente 374. Claro que não é um número legal, não é um número bom. Mas comparando com o mês... abril, né? Com abril, maio, já houve assim um número mais reduzido de rescisões de contrato, de desligamento. Então, é isso, Davis, que nós, enquanto representantes dos trabalhadores e das trabalhadoras, é que a gente tem
buscado e continuamos buscando, né, junto às empresas, segurem, procurem, o sindicato é parceiro, seja na suspensão do contrato, seja na redução, né, cheguem ao limite, para que, de repente, né, esse pai de família, esse trabalhador, essa trabalhadora, ainda continue, nem que seja recebendo o seu 50%, que seja o seu 75%, ou mesmo 30% mais o auxílio do governo, mas para ele ter a manutenção da sua família e principalmente continuar com o vínculo de emprego com a empresa. Isso que a gente tem buscado e tem dado resultado, Davis. Nós estamos aqui entrevistando o Aníbal Bostinger, que é presidente do Sintrafit, o sindicato da categoria têxtil aqui de Brusque. O Aníbal já trouxe alguns números aí que surpreendem, né? Mais de 1.370 pessoas que foram demitidas somente do setor têxtil, né? Que é onde é que o Aníbal está atuando, né? Atua no sindicato, né? No mês de abril e agora em maio 370 pessoas também. Comparativo com o ano passado, naturalmente, que os números são gigantes, né, Aníbal? Com certeza. Vamos pegar aqui, Davis, para você ter uma ideia. Em abril de 2019, houve 488 rescisões. E é claro que dentro desse número, é importante destacar, né, Davis, foi 137 por pedido. Então é tal da rotatividade, né? Às vezes saiu de um emprego, né? Foi para o outro, né? Correto. A pessoa se pediu a demissão, de repente teria uma coisa melhor ainda, né? Uma oportunidade melhor, justamente. Então, teve um total, repito, de 488 lá em abril de 2019. Contra agora abril de 2020, 1.453. Da mesma forma, né? Se você pegar maio. Lá o mês de maio de 2019, né, nós tivemos lá 497. Porém, em maio também, Davis, de 2019, houve 130 pedidos, iniciativa por parte do empregado, que com certeza a rotatividade, uma oportunidade melhor. Isso 497 no total do mês de maio. Até dia 19 agora, o último dia 19 agora, 374. Então está um número tão alarmante, é claro que falta mais 11 dias para o fechamento do mês de maio, mas diante deles que a gente tem conversado, novas empresas aí têm nos procurado aí, né, na região, repito, né, que a gente representa, nos 4 municípios, para também, nesse momento que já fizeram os seus ajustes, o seu desligamento, ainda naquele grupo que permaneceu de funcionário, né, então começaram também a optar pela redução da jornada, com redução de salário, a suspensão do contrato. Então, acredito que no final do mês de maio nós vamos ter um número diferente daquele que ocorreu no mês de abril, Davis. Ok, nós estamos ouvindo aqui, entrevistando nesse bate-papo, o Aníbal Bostinger, que é presidente do Sintrafit, o Sindicato dos Têxteis, falando sobre como tem afetado esse setor, justamente onde os trabalhadores aí também têm sido prejudicados, né, com a redução do trabalho, naturalmente, que se a empresa não tem vendas, naturalmente que o estoque vai ficando acumulando e daí, daqui a pouco, começa a parar a produção em função dessa pandemia do novo coronavírus. O têxtil de Brusque, né, Aníbal, antes de a gente chamar o intervalo comercial, mas ele depende muito, muito mesmo do estado de São Paulo, que tem uma demanda grande de compra, que tem uma demanda grande do fluxo têxtil que vai para aquele estado, e São Paulo está aí nessa pandemia, cada vez mais fechado também, em função dos problemas graves que tem lá, como é também no Rio de Janeiro, como é em Minas Gerais, estados que potencialmente compram muito, buscam muito produtos aqui de Brusque, né? Sem sombra de dúvida, né, Davis? Interessante o seu comentário. A gente teve a oportunidade e continuamos conversando com empresários do setor qual a gente representa e, sem sombra de dúvida, sem medo de errar, 85% da produção do setor têxtil aqui da nossa região depende de São Paulo. Então, São Paulo voltando à normalidade e a coisa começa vamos ver, alavancar novamente o nosso setor. Então, realmente, dependemos de São Paulo e a esperança aí é São Paulo voltar à normalidade quanto antes. A gente vai no intervalo comercial, né? Você fique ligado aí no canal 21, aqui pela TV Brusque. O presidente do Sintrafit, o Aníbal, vai ficar com a gente aqui. Depois do intervalo, a gente vai falar sobre a questão do maio, que tradicionalmente é o mês de negociação também salarial
do trabalhador têxtil. E estamos aí num momento também bem delicado. O Aníbal vai falar sobre esse tema. Fique ligado, após o intervalo comercial, a gente retorna aqui no Bate-Papo com Dave Júnior, hoje ao lado do Aníbal, presidente do Sintrafit. Voltamos aqui no canal 21 da TV Brusque, no bate-papo com Dave Júnior, hoje entrevistando o Aníbal Beutiger, que é presidente do Sintrafit, o sindicato da categoria têxtil aqui de Brusque, também envolvendo Guabiruba, Botuverá e o município de Nova Trento. Já no primeiro bloco, você acompanhou com a gente, falamos sobre a dificuldade do Covid-19, essa pandemia que atingiu naturalmente todos os segmentos, né, da sociedade aqui em Brusque e na região, segmento comercial, prestação de serviço e o têxtil também, que especificamente é o que a gente já está falando aqui com o Aníbal. Inclusive no primeiro bloco, se você não acompanhou, o Aníbal anunciou que esse mês de maio, até agora dia 19 por ali, 370 pessoas foram demitidas somente do setor têxtil e no mês de abril passou de 1.700 e poucas pessoas também em abril, né, Aníbal? Ou seja, é o reflexo do Covid-19, é o reflexo dessa diminuição da demanda de trabalho, né, do setor têxtil, mas que a gente espera, né, que com toda certeza isso volte a engrenar, daqui a pouco passe toda essa... a gente pode simbolizar como se fosse uma guerra, né, uma guerra que afastou todo o consumo, fez com que as pessoas se isolassem dentro das suas residências, ou seja, que tudo isso daqui a pouco passe e com certeza o Brasil volte nessa linha do crescimento, como vinha acontecendo já no início dessa temporada de 2020. O Aníbal, vamos falar um pouquinho também, a gente já tinha anunciado isso aí no fechamento do bloco anterior, que mês de maio também é marcado pela database, né, do têxtil, né, para a questão de acordo salarial, né? Diante dessa pandemia, o que você pode passar para o nosso público que está nos acompanhando nesse momento, principalmente o trabalhador e a trabalhadora do setor têxtil? Legal, Davis. Importante, né? Muito bem já citasse, database maio, aí aquela expectativa do nosso trabalhador. E a gente tem sido procurado muito, viu, Davis, pelas contabilidades, vamos dizer assim, história de contabilidade. Poxa, é porque a gente tem que fechar a folha de pagamento, como é que está a situação dos têxteis, o que estão negociando, já negociaram. Da mesma forma, empresas aqui que não são filiadas ao sindicato patronal, tem essa liberdade de ligar para a gente, sem problema nenhum, a gente também dá essa informação com maior prazer. E o trabalhador naquela expectativa, né? Maio. E é claro, né, Davis, eu tenho dito para o trabalhador e para empresário e também da mesma forma para algumas contabilidades, que é um momento de muita responsabilidade que a gente tem diante do que a gente já conversou, né? Diante do que vem atravessando o setor, nessa situação de redução de jornada, com redução de salário, a suspensão de contrato de trabalho, o número de demissões que a gente já teve a oportunidade aqui de apresentar, mas temos uma convenção coletiva que tem que ser assinada, renovada. Enfim, eu já tive duas vezes conversando com o presidente do Cifitec, que é o Marcos Lessa, e precisamos aí chegar a um denominador comum, né? A exemplo de anos anteriores, e que tem aqui na próxima semana, então, o Sindicato Patronal vai estar reunido com a sua comissão de negociação e, em seguida, com certeza, vamos sentar da mesma forma, a exemplo de anos anteriores. E, é claro, diante do cenário, vamos dizer assim, do setor têxtil, o qual a gente representa, eu tenho dito para o trabalhador, e é exemplo dos outros setores da nossa economia, o que vem ocorrendo, o trabalhador, neste momento, ele tem que ter essa compreensão e essa responsabilidade de que é um momento de união e de otimismo para que essa situação a gente supere o mais breve possível e que volte à normalidade, que o trabalhador venha ganhar o seu salário 100%, como vinha recebendo, que a empresa volte a produzir na sua totalidade, né, com a sua capacidade. E aí sim é outro quadro, vamos dizer assim, do setor. Mas
o reajuste de salário, vamos tratar assim, né, a tal da cláusula econômica, eu tenho dito para o trabalhador de que é um momento que temos que reconhecer que temos que ser parceiro. Eu não presenciei uma situação tão grave, não só no setor têxtil, né, mas a nossa economia como um todo, local, estadual, mundial. Eu, meus 62 anos, né, vamos dizer assim, de vida, eu nunca presenciei. Passamos por algumas situações adversas, vamos dizer assim, né, mas superado em pouco tempo, né, com a nossa capacidade, com o nosso otimismo, da mesma forma com a capacidade, com o otimismo do empresário, mas essa situação nos deixa assim, muito preocupados, porque, digo, Davis, né, poxa, a luz, e aí, repito, a nossa luz, que é São Paulo, né? Que é São Paulo, não está com aquela claridade toda ainda. E isso é que nos preocupa e preocupa o setor econômico, que são os empresários, para que essa luz volte a clarear o mais breve possível, com a maior urgência, né? Para que a situação normalize. Caso contrário, eu repito, é preocupante o que será da nossa economia, né, não só local como estadual, enfim, mundial. A gente tem visto aí que mundo afora, né, países que começaram, né, essa situação antes do Brasil já estão de forma gradativa reabrindo, né, o comércio, reabrindo os países na situação de movimentar novamente a economia, né, temos aí em torno de 90 dias sempre dessa fase toda de pandemia. O Brasil ainda acho que não encontrou o pico, né, dessa pandemia, os casos continuam crescendo, né, isso é preocupante. A última colocação que eu te faço aqui, Aníbal, essa situação economia versus trabalho, economia versus desemprego, fica difícil, né, botar nesse momento, colocar o Brasil em funcionamento normal em função do que esse pico ainda não chegou, né, Aníbal? O que você diz? Realmente, a gente tem acompanhado, né, atentamente, bem nessa linha, né, Davis? Quer dizer, está em ascensão ainda, né? Todos os dias, novos casos. Novos casos. Novas mortes, né? Novas mortes, o número aumentando. Quer dizer, não chegou no pico ainda e já estamos nessa situação. Realmente é preocupante. Como é que vai ficar, né? Vai ficar aí nos próximos, vamos dizer, 15, 20, 30 dias a nossa economia. Mas eu tenho dito, não podemos desanimar, não podemos perder a esperança, é seguir o que os especialistas nos orientam a fazer, né, Davis? Principalmente voltado à área da saúde. Bom, trabalhar, manter o que é nos orientado, o distanciamento, toda a higiene, dispensa comentário aqui, todo trabalhador, todo empresário sabe como proceder. Mas, repito, não perder a esperança, que eu tenho certeza, Davis, que mesmo ainda não chegamos ainda no pico, mas eu tenho certeza que, quem sabe, Davis, agora com esse feriadão prorrogado, vamos dizer assim, em São Paulo, né? Quem sabe a situação lá, que a gente depende de lá, repito, né? A coisa começa a dar uma melhorada e é isso que a gente tem que ter esperança e ter o otimismo, como a gente sempre teve, como você trabalhador, como você empresário, para que superemos mais essa situação. Aníbal, obrigado pela presença aqui, parabéns pelo teu trabalho, um abraço forte a todos os trabalhadores do setor têxtil. Juntos vamos enfrentar esse Covid-19 com força, a dificuldade vai existir, mas vamos juntos nessa tarefa aí de erguer daqui a pouco o nosso município, o Brasil, enfim, com muito trabalho. Obrigado, parabéns pelo trabalho ali. Eu que agradeço a oportunidade, Davis, da mesma forma, né, Davis? Tem ido para o trabalhador, para a trabalhadora. Poxa, a coisa é tão recente ali em fevereiro, né? Trabalhador, final de semana, sistema 6.2, que a gente já teve a oportunidade de dizer. Trabalhador feliz, assumindo compromisso, porque o setor estava aquecido. E aí eu tenho certeza, você trabalhador, você empresário, pode ficar tranquilo que vamos superar isso aí. E em pouco tempo vai voltar àquela normalidade, se não mais ainda, que nós estávamos aí no mês de fevereiro. E mais uma vez, Davis, obrigado pelo espaço, agradecer a sua pessoa e aqui o espaço que a TV Brusque nos dá.
Aníbal Beuttiger, que é o presidente do Sintrafit, foi o nosso entrevistado, fez esse nosso bate-papo bacana aqui na TV Brusque, no canal 21, e você vai poder reprisar também esse bate-papo durante a semana através das redes sociais. Obrigado pela sua audiência, por você estar acompanhando sempre a nossa programação e até o próximo bate-papo com David Júnior aqui pela TV Brusque. Grande abraço a você.